Bom, basicamente então, depois de fazer a segunda queima de estratificação, agora nós vamos iniciar o acabamento da peça. E o acabamento da peça, eu sempre gosto de começar ele pela utilização dos discos diamantados. Então eu venho sempre com um disco com uma granulação um pouco mais grossa e faço os primeiros cortes mais superficiais, mas que me ajudam a ganhar tempo. E sempre levando em consideração a nossa proposta do curso, que é conseguir fazer uma total em um dia. Então você vai fazer uma total por dia e vai conseguir despachar muito trabalho por dia. Então, com esse disco mais grosso, eu consigo fazer a minha abertura de ameias interproximais, papilas, e eu já deixo a minha prótese previamente acertada onde eu quero. Deixo as minhas linhas de ângulo bem marcadinhas aonde eu quero. E então depois eu venho com o meu disco diamantado mais fino e começo efetivamente a fazer o corte levando em direção à área plana do dente. Então eu entro com o meu disco na meia interproximal, ou nas zonas interproximais dos dentes, e levo, porque ele é um disco flexível, mais fino, e levo o meu disco em direção à área plana do dente. Dessa maneira eu vou ganhar uma linha de ângulo que não fique com marcações oblíquas. Ela vai ficar arredondada, ela vai ficar levemente esbatida, bem arredondadinha, então isso vai trazer muita naturalidade ao nosso dente. Essa é uma dica extremamente importante para que a gente consiga efetivamente fazer um dente mais natural. Logo na sequência eu vou fazer a utilização da minha pedra verde em toda a área do dente. A pedra verde é o carboneto de silício, então eu vou fazer isso com um torque um pouco mais baixo para eu conseguir asperizar o meu dente. Porque se eu não asperizar o meu dente, eu não consigo vir com os meus lápis aquarelados para eu poder marcar as linhas de ângulo, nem tampouco fazer as marcações daquilo que eu eventualmente quero para fazer a texturização vestibular do meu dente. Então, essa pedra verde vai me ajudar a asperizar toda a face vestibular do meu dente e sem desgastar muito, porque eu tenho que usar ela com uma baixa rotação, por ali entre 15 mil, 10 mil, 15 mil rotações. Então eu vou utilizar os meus lápis, eu faço uma ponta um pouco mais comprida no meu lápis para que eu possa deitá-lo numa angulação um pouco abaixo de 45 graus e eu possa, em contato com o meu dente, fazer a marcação na linha de ângulo sem que eu esteja marcando aonde eu quero, e sim aonde ele vai marcar para me mostrar aonde é que está a minha linha de ângulo. Então faço essa marcação e depois, tudo que eu tiver que corrigir, por isso é bom ter dois lápis de cores diferentes. Tudo que eu tiver que corrigir da minha marcação inicial do lápis vermelho, eu posso marcar tanto com o meu lápis azul e vir fazer os cortes, quanto com o meu próprio lápis vermelho, mas é ideal você ter dois lápis porque vai te ajudar a visualizar melhor essa fase. Então faz as marcações. Neste caso eu nem tive muito ajuste para fazer, porque tempo, hábito já de fazer esse tipo de trabalho me dá alguma agilidade, então as minhas linhas de ângulo praticamente estavam lá na posição onde eu queria que elas estivessem. Depois disso, com a utilização, inclusive neste caso eu utilizei o lápis azul para ficar didático, para mostrar a diferença entre um lápis e outro e ficar ali a marcação, mas isso tudo pode ser feito com uma cor apenas. Eu comecei a fazer as minhas marcas de textura vestibular. Então eu gosto sempre de deixar levemente marcado a minha textura vestibular de separação de formação de mamelos, né? E depois eu venho fazendo algumas outras texturas mais leves e por fim faço as minhas texturas de erupção dental. Bom, uma dica muito importante aqui neste caso: todas as marcações que vocês forem fazer para texturização vestibular inicialmente devem necessariamente, obrigatoriamente serem verticais. Depois disso, sim, você pode vir com marcações horizontais no final de tudo. Então comece sempre com vertical e depois horizontal. E ao final disso, eu te aconselho uma broca com uma granulação bem fininha, no caso eu utilizei uma broca com uma granulação vermelha, para você passar por toda a face vestibular e dar uma esbatida em tudo aquilo que foi feito. A sequência de brocas que eu utilizei aqui não necessariamente tem que ser utilizada. O nosso foco aqui não está em texturizar a face vestibular do dente. Eu só quis mostrar para vocês algumas brocas que a gente pode utilizar e para que pode utilizar, e aí vai agora da criatividade de cada um. Na verdade, o que eu quis mostrar aqui é: vamos sempre por textura,
vertical, depois horizontal. Isso é o mais importante, é a dica que tem que ficar. E textura, como eu já disse lá no início, é algo que a gente não precisa fazer muito forte, não precisa aparecer muito. Textura é algo muito sutil, muito levezinho. Fica bonito, existem texturas fantásticas, maravilhosas, principalmente em fotos, o dente ganha um ar, um tom muito natural, não é? Com as texturas bem feitas, é algo espetacular. Textura vestibular é importante para que você faça as marcações, principalmente de formação dentária, marcações de lóbulos de formação mesial distal, fossas de formação de mamelos, algum tipo de formação, marca de formação de erupção dental e mais algumas coisinhas que você pode utilizar, mas que no fundo não são muito relevantes para que o seu trabalho saia com uma expectativa muito mais alta. Para que o seu trabalho saia com uma expectativa muito mais alta é você conseguir colocar as massas nas posições corretas. Pode ter absoluta certeza nessa dica que eu estou a te dar. Se as tuas massas estão bem colocadas, a tua queima está bem ajustada e o teu dente sai com aspecto natural, a textura vestibular fica muito em segundo plano. Então isso sim é algo importante. Observar linhas de ângulo, formação dentária, saber que você está fazendo o dente triangular porque o paciente é feminino e é um paciente que já tem dentes com formato, com anatomia triangular na boca. Isso sim é importante, isso sim nós devemos seguir criteriosamente. Textura vestibular é algo absolutamente superficial, que dá um encantamento, dá um plus a mais no nosso trabalho, mas não é nada, absolutamente nada obrigatório neste momento.
Mas sim, o que é obrigatório e o que é importante é depois da utilização de brocas a gente começar a fazer um pré-polimento, e agora neste momento nós vamos atenuar as marcas de broca. Isso é importante, isso nós temos que levar em consideração, porque se isso não for feito e for jogado direto no forno, no glazer, quando isso sai, o dente sai demasiadamente marcado por face vestibular. E não é o que a gente quer, não é o que a gente busca. A gente busca naturalidade, com suavidade, com formação dentária equivalente, mimética, não é equivalente ao que uma pessoa poderia ter em boca. Então é um dente muito marcado, não é o que a gente quer agora. Levem isso em consideração e utilizem então de uma escova, de uma borrachinha também pode ser. Tem outros tipos de escova que você pode utilizar, que mais pra frente eu também vou mostrar.